Hoje vamos falar de um console muito bonito, com um design diferente, uma história bem legal e o rei dos fake news. Fabião, solta aí o unboxing e as falácias. Fala pessoal, eu sou o Gilão e junto com o Fábio nós somos o canal Games que Pariu, o canal que fala de games e da história dos games e a caixa que escorregando toda hora. Essa caixa não para quieta. Mas tá aqui a caixa dessa belezinha aqui. Então vamos falar hoje sobre a história do Bandai TV Jack 5000, que é essa belezinha aqui, ou essas belezinhas aqui. Esse console foi lançado em 78, pelo preço aí médio da época, né, de 19.800 ienes, né? E uma das curiosidades dele, ele tinha esse joystick aqui analógico muito bonito, né? Um design bonito, ó. Um controle analógico aqui. Para quem acha que o analógico foi só no Nintendo 64, lá, ó. Né? Isso é um dos fake news. Vai ter mais fake news depois, né, Fabião? Mas aqui, tem. 78 já com analógico, né? Então tinha esse design bonito, lançado pela Bandai. E na época, o pessoal queria mostrar, né? Que na época dos Pongs ainda estavam dominando. Eles queriam mostrar que os consoles tinham cartuchos, né? Só que não era bem por aí, né? Que apesar de ter, sim, o cartucho físico, né? Aqui dentro tinha aqueles chips dos Pongs, né, da época. Então, isso aqui, apesar de ser um cartucho, não tem uma ROM, um programa de jogo lá. Dentro dele são algumas variações de Pongs, e é o que esse console oferecia. Então, na época, os Pongs estavam já saturados, eles queriam mostrar que os consoles tinham cartuchos. Então, não é muito por aí, mas enfim, o cartucho está aqui. Então, o diferencial dele era esse, cada cartucho oferecia aí algumas variações de jogos que tinham sido lançados anteriormente nos Pongs. Inclusive, a Bandai lançou aí algumas versões de Pong. Ela lançou o Bandai TV Game 1000, né? Depois o 1200, o 1500. Eu acho que o 2500 e o 3000. Esse é também umas curiosidades, né? Que todos os vídeos que eu vi e nas histórias falam sobre o Bandai 1000 e o 1500. Eu não tinha visto aí os outros modelos, eu vi depois pesquisando melhor, e aí também arrumei na minha cabeça, né, que eu tenho o 1000 e 1500, que todo mundo conhecia, vou querer ter os outros agora, né, como todo colecionador. Mas enfim, isso é só uma parte da história. Mas os outros eram algumas variações de Pong, né, você tinha aqueles jogos fixos, e depois aqueles jogos passaram para os cartuchos, para dizer que o videogame finalmente tinha cartuchos de jogos, mas não deixava de ser um Pong. Então esse é um dos modelos, ele foi lançado 4 modelos, né, desse Bandai aqui, TV Jack 5000, esse azul aqui, um modelo que eles chamam de bege e 2 amarelos, um com eject no cartucho e outro sem. Vou mostrar depois o outro, esse não tem o eject no cartucho, o outro tem. É meio confuso, tá pessoal, que aqui, por exemplo, ó, pra mim isso aqui é bege, eu falo que eu me sinto daltônico, eu não sou daltônico, tá, eu me sinto, porque eles falam que esse aqui é amarelo. Parece ser amarelo aí na câmera, Fabião? Não, só o 5000 tá amarelo. Pra mim o aqui é um console bege. É um marrom, bege. É um bege ou marrom, mas eles falam que é amarelo. Enfim, quem sou eu para discutir com a história, né? Então, foram lançados aí 4 modelos desse console, né? Todos eles com esse analógico bonitinho aqui e tal. E o som sai do próprio videogame. Vou até dar um start aqui, tomara que não dê interferência, né? Essa é uma versão bem legal. Esse é o número... O Fabião vai falar, Fabião, são 4 cartuchos lançados, né? Isso, o número 1 é o Ball Game. O Ball Game é o telejogo mesmo, futebol, tênis, paredão, etc. O número 2 é o Road Race. De corrida, vamos testar, não testamos ainda. O número 3 é o Stunt Cycle. Eu não tenho. E esse daí é o número 4, que é o Block 10. É, ele parece os Arkanoids, né? O Block lá, como é que chama? Ó, que legal, diferente. E o som, né? Blockout. Blockout, isso, ó. Vai pegando as bolinhas aqui, não. E o som sai do próprio console. Tá dando um pouquinho de interferência quando bate na bolinha, né? Porque é a fonte. Então é isso, o som sai dele. E é curioso, né, pessoal? Dá um pouquinho de interferência por causa da fonte. Mas se analisar, tá falando com o Fábio aqui, né? Eu não tinha ligado eles ainda. Um negócio de 40 anos, você ligou, ó. Imagem
HDMI. A qualidade é muito boa. Imagem HDMI. A gente trocou de jogo aqui, né? Esse é o primeiro, que são os jogos do... O próprio Pong mesmo, né? Que você vai ter o futebol, tênis, paredão. Como todo Pong, né? Aqui tem o tiro ao alvo. Lá naquele telejogo 10, né? No brasileiro tinha também tiro ao alvo. Então são variações, o basquete, né? Então é um cartucho com variações do Pong. Uma curiosidade que a gente viu aqui é o tiro ao alvo, né? A gente tava vendo, esses botões aqui, A, B e C, eles são de dificuldade. Tá com mau contato, claro, né? Que eu falei 40 anos, né? Então se mexer aqui, a gente forçou um pouquinho, ele diminuiu o tamanho do bastão. Então aqui é a dificuldade do player 1, player 2, e em cima aqui velocidade. Então tem o A, B e C, quando você mexe nas dificuldades, né? Por falar, a pequenininha de bastão, ou maior. Aqui é o mau contato, né? Também 40 anos, quase 50, não dá pra exigir muita coisa, né? Por falar em cartucho, o Fábio citou aí que foram lançados 4 jogos, né, Fabião? E 2 Isso. jogos, como sempre, né? Os caras anunciam e não foram lançados. Quais são os dois, Fabião? Seria o número 5, Submarine, e o número 6, Invader. A Invader com certeza era alguma imitação do Space Invaders, mas o negócio de seria lançado é meio relativo, né? A gente estava testando aqui agora há pouco, o som sai dele. Então, o número 3 não tem, o de moto. E as variações aqui são bem legais. Quer ver? Ó? Só que aqui a gente fez um teste, o som sai dele e não tem como você cortar o som, né? Então nós mostramos aquele que é o tipo o Arkanoid, esse que é o telejogo mesmo em si. E esse aqui, que é o de corrida, ele tem aqueles joguinhos de corrida, basicamente o que nós mostramos no nosso vídeo do Nintendo lá, né, Fabião? O Racing. Todos os jogos do Race. Que o chip em si era o mesmo, com variações. Só que tem probleminha aqui. O som vai direto e não dá pra tirar o som. Olha que agradável. E nem mexer no volume, não tem controle de volume. Olha que agradável, ó. Super agradável, dando chiado. Só pra vocês entenderem aí, né? Esse é o de corrida, é uma variação aí, igual que a gente mostrou, como eu falei, né? É um Pong, apesar de ter cartucho. Esses chips, foi uma ideia muito interessante. A General, acho que se eu não me engano, em 76, ela lançou um chip, né? General Instrumento. Isso. Esse chip, todo mundo fala que é o Gemini Economic alguma coisa, tá? Esse chip foi usado em vários consoles, pessoas já falou em várias matérias, nunca explicaram o que é. O que é isso? A General lançou, em vez de lançar um videogame, um console, ela pegou o quê? Ela fez um chip e colocou nos cartuchos, que era esse Gemini aí. Então, esses cartuchos ela distribuiu para várias empresas, em vez dela lançar o console, ela teve essa ideia de pegar o Pong e transformar num cartucho. E aí sim, distribuiu para várias empresas que eles queriam, né? Fazer um Pong disfarçado de cartucho. Então, várias empresas fizeram esse princípio aqui, né? O cartucho sendo um Pong dentro. Só que aí tem algumas falácias aí e fake news que vamos falar delas agora. Mudamos aqui um pouquinho nosso cenário, né, para mostrar das falácias e curiosidades também. Mudamos o console aqui para ilustrar um pouquinho. Nós falamos, né, que esse modelo que eles chamam de amarelo, para mim é bege, insisto, é marrom até aqui, mas amarelo está escrito na caixa. Beleza. Tem o botão aqui de eject, tá? Você dá para ver, né, Fabião? Eject aqui, ó. Uhum. Mas, ó, não serve para nada. A gente desligou já aqui. Ele não ejeta nada, tá? Tem uma alavanquinha bem sutil aqui dentro. Depois eu tiro e mostro mais de perto. Mas esse modelo tem, teoricamente, o botão de eject. Porém, ele não tem lá muita função. Deixa eu voltar ao jogo que eu achei interessante aqui, rapaz. Ver se vai voltar. Será que ele não tem uma mola? Então. A hora que você põe o cartucho, ele não tá querendo que saia o cartucho? Ele tem uma mola que meio que joga ele de volta. Vamos ver. Então, eu acho que esse botão, aqui, ó, ele trava o cartucho. Olha lá. Tem uma mola que volta aqui, ó. É que essa mola deve estar velha já, não tá... Não, a mola tá funcionando, ó. Cê é louco, tá... Então, esse botão é pra travar ele. Aí ele trava. Aí se você apertar, era pra soltar, mas... Tudo bem. Acho que devido à idade deve tá meio... ter funcionado um dia, né? Aqui eu não consegui achar, mas achando agora de pouco, né, Fabião? Ah, que variação, deixa eu ver. Eu achei uma variação legal aqui, interessante, cara. Aí, aqui, olha que interessante. É um tipo um blockout, onde um tem que quebrar a barreira do outro, ó. É o paredão do outro. Entenda a barreira do outro como um jogo de videogame, tá, gente? Então, ó. Você tem que furar a defesa do outro. Isso. E aqui também, né, pela idade, ó, os botões tem hora que ele funciona, ficou menor o bastão, né? Então aqui é a dificuldade do bastão esquerdo, a dificuldade do direito, e aqui é a velocidade do jogo, né? Vamos de novo lançar aqui, ó. Lança. Lança aqui, então. Não lançou, mas tudo bem. E aqui acho que ele tem que estar em cima a da dificuldade bolinha.
Ah, é, tem que estar. Como é que você vai bater na bola se você não está perto dela? Não foi isso, Não, mas tudo nem bem. assim. Aí é assim que funciona. E aqui é a dificuldade do jogo. Então, essa é a segunda versão. E como eu falei, né, agora há pouco, esses cartuchos aqui, ele usa o Gemini Economic 8600, que foi lançado, né, alguns anos antes, esse sistema, para aparecer um cartucho. E aí que começam a aparecer os fake news. Bom, o primeiro fake news é que eles falam que esse console foi o primeiro que não é cartucho, né? Foi o primeiro do Japão a usar o sistema de cartucho. O que não foi, que o primeiro do Japão a usar esse sistema foi o Takatoku, que já foi vídeo aqui. Como é que é? É isso mesmo. É o Cassette Rock, se não me engano, Takatoku, que usa esse mesmo sistema de cartucho, né? Foi lançado antes desse. Então, ele não foi o primeiro a usar cartucho no Japão. Esse é um fake news que contavam já na época e vários sites também falam sobre ele. E o segundo, que vi umas histórias no Brasil, tem grupo inclusive que fala isso, e já vi vendedor aí famoso vendendo como esse console como sendo um clone do Channel F. Channel F tá aqui, pessoal. O Channel F sim, foi lançado no mercado americano e foi o primeiro console a usar cartucho. Cartucho com jogos programados mesmo. Já foi tema também no Games Pariu. Então, por que o pessoal fala que foi um clone? Né? Eu acredito que não foi nem por má intenção, mas aqui o cartucho do Channel F, um cartucho sim com jogo programado, né? E aqui o cartucho do TV Jack. Então, eles são parecidos, né? Eles têm um sistema parecido aqui, ó, onde ele levanta aqui para baixo, né? Levanta. Abre a Tem a tampinha, né? proteção do cartucho aqui, né? Inclusive o Channel F, se colocar o dele aqui, ele pode dar uma descarga aqui e queimar o cartucho. E o do Bandai também tem a proteção aqui. Então eu creio que nem foi por má intenção, mas tem vendedor aí famosaço que já vendeu esse TV Jack como clone do Channel F. E tem grupos que falam que esse console é clone do Channel F e não é. Isso é fake news dos brabo, né? Como eu falei, nem sempre com a intenção, mas é fake news. Uma curiosidade aí que a gente falou, né, que falavam que era um clone do outro, tem alguns motivos até, né? Primeiro, que vamos tirar aqui, ó, o formato, a gente mostrou já que eles são quase iguais, né? E tanto no Channel F como aqui no Bandai, os cartuchos, eles tinham números, né? Não tinham títulos, não. O Channel F tinha números, só que o Channel F eram jogos mesmo com ROM, né? Não era um Pong. Então, e aí também eu mostrei aqui, mas se olhar a placa, né, dá para ver que as placas nem sequer são iguais, né? Aqui é uma placa com um jogo mesmo programado, uma ROM, né? E aqui um CI de Pong dentro. As placas são diferentes, apesar do formato ser parecido, e até as ranhuras aqui, você tá reparando, né, Fabião? Até as ranhuras aqui, ó. Onde pega no cartucho, elas são parecidas. Então tem um sentido aí. Como eu falei, eu não creio que tenha sido má intenção, mas eles nunca foram clones um do outro. É fake news. E o outro, eu já vi vários vídeos dizendo que é o primeiro console no Japão a usar cartucho. E não foi. Primeiro que, né, é um cartucho físico, vamos dizer que vão aceitar que é um cartucho, mas antes dele teve aí o Takatoku, que foi vídeo aqui, acho que uns 2 meses atrás, no Games que Pariu. Então é uma história bem curiosa. Eu falei também uma informação que eu não sabia, né? Todo mundo fala só, em vários vídeos que eu vi, do TV Jack 1000, que ele tem, é um Pong com os botões fixos, né? E o TV Jack 1500. Esse tem no Mr. Games, inclusive. Quem quiser tem um lá bonitão, hein? Que já é, ó, o Pong também, só que com o controle já analógico. E depois lançaram outros modelos, que é o 1200, que eu não conhecia, e o 3000. Né? Então tem o 1000, 1200, né? O 1500 está aqui e o 3000. Esse 1200 e 3000 eu não conhecia, eu fui conhecer estudando um pouquinho para vídeos, que é legal. A gente sempre aprende coisa diferente e console que eu vou querer achar para coleção, né? Então, essa é a história do TV Jack 5000, que tem o cartucho aí, mas é meio que um Pong. Depois dele, ele ficou 2 anos no mercado e estima-se que venderam cerca de 30 mil unidades. Então é um console até que raro. Depois dele, a Bandai lançou o TV Jack 8000, que aí sim foi usado cartucho programável. Mas isso é para outra história e para outro vídeo do Games que Pariu. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo, que o seu comentário é importante pra gente. E até o próximo Games que Pariu.